Oi, galera, belezinha? Tudo bem? Sussu, em ordem? Vamos continuar nosso assunto de ligações químicas. Tranquilinho? Semana passada nós falamos da ligação iônica, do primeiro tipo de ligação. Hoje a gente vai falar da ligação covalente, segundo tipo de ligação. E na próxima aula a gente vai falar da ligação covalente coordenada, uma especificidade da ligação covalente e da ligação metálica. Belezinha? Vamos lá então. Então eu falei para vocês na aula passada que quando um metal cede elétrons, doa seus elétrons para um metal que recebe esses elétrons, eu tenho a formação do cátion, do ânion. Esse cátion e esse ânion se juntam e eu tenho como resultado a ligação iônica. Então, só para lembrar, metal perdendo elétrons, se transformando em cátion, ametal ganhando elétrons, se transformando em ânion, atração eletrostática, atração de cargas opostas de cátion e ânion, resulta na união dos átomos por ligação iônica. Detalhe, eu preciso de um átomo que queira perder e um átomo que queira ganhar elétrons para rolar a ligação iônica. Tá? E quando acontece de nós termos dois átomos que têm tendência para receber, para ganhar elétrons. Para ter ligação iônica, um precisa perder e um precisa ganhar. E se eu tenho dois átomos que querem ganhar os elétrons? Não vai dar para rolar a ligação iônica. A ligação iônica é a transferência de elétrons do cara que quer perder para o cara que quer ganhar. Quando eu tenho dois caras querendo ganhar e não tenho ninguém para ceder elétrons, não existe possibilidade de formação de ligação iônica. O que vai acontecer então? A ligação entre esses átomos vai ser feita por meio do compartilhamento dos elétrons, pela divisão dos elétrons. Existe a possibilidade de ligação química entre dois átomos que queiram receber, que tenham tendência a ganhar elétrons. Só que essa ligação vai ser feita através do compartilhamento, da divisão dos elétrons. Vai rolar um empréstimo de elétrons. Um átomo empresta um elétron para o outro. Um átomo compartilha o seu elétron com o outro, beleza? Esse processo de compartilhamento, de empréstimo de elétrons pelos dois átomos, é o que a gente chama de ligação covalente. Então, a gente vai falar um pouco desse segundo tipo de ligação, que é a ligação covalente. Quando fala em ligação covalente, galera, o que tem que vir à cabeça de vocês? Compartilhamento de elétrons. Ligação iônica, transferência de elétrons. Ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Divisão dos elétrons. Eu te empresto um, você me empresta um. É essa a ideia, belezinha? Pensemos aqui. Quem que recebe elétrons, galera? Para a gente pensar em quem vai fazer ligação covalente. A gente viu que quem faz ligação iônica? Metal e ametal. Metal que cede, ametal que recebe. Ou hidrogênio e ametal. Hidrogênio que cede, hidrogênio é metal, hidrogênio é metal. Metal que cede, hidrogênio que recebe. Lembram disso? Da ligação iônica? Pensando aqui na ligação covalente, eu terei dois átomos que querem receber elétrons. Quem são esses átomos que têm tendência a receber elétrons, galera? Os ametais. Por isso a gente pode dizer que a ligação covalente ela vai ser feita entre dois ametais ou entre o ametal e o hidrogênio. Então, quando eu tenho ametal com ametal, a ligação vai ser covalente, vai ser realizado um compartilhamento de elétrons.
Quando eu tenho ametal com hidrogênio, se ligando com hidrogênio, também é por meio de ligação covalente, através de compartilhamento de elétrons. Porque todo mundo aqui tem tendência a receber elétrons. Na ligação iônica, eu tinha o metal com tendência a ganhar e o ametal com tendência a receber. Aqui, como todo mundo quer receber, a ligação vai acontecer entre ametais ou entre ametal e hidrogênio. Tá? Detalhe importante, falei para vocês na aula passada que o composto resultante de uma ligação iônica é chamado de composto iônico. Falei do retículo cristalino, então aquele aglomerado de cátions e ânions que formam o retículo cristalino é chamado de composto iônico. Quando a gente tem ligação covalente, quando eu tenho átomos unidos por ligação covalente, nós chamamos o composto formado de molécula, belezinha? Então, quimicamente falando, de maneira correta, molécula é o composto resultante da ligação covalente. Ligação iônica eu chamo de composto iônico, ligação covalente eu chamo de molécula. Por isso não é correto eu chamar o NaCl de molécula. Eu falo, uma molécula de NaCl. Não, NaCl é ligação iônica. O correto é eu falar o composto iônico NaCl. Belezinha? A molécula, eu vou falar do Cl2, do H2, do HCl, do HF, do CO2, do N2. Sempre que tiver ligação covalente na jogada, eu tenho uma molécula. Você vai morrer se você falar a molécula de NaCl? Não, não vai. Ninguém vai te crucificar por isso. Mas, quimicamente falando, de maneira correta, ligação iônica, composto iônico. Ligação covalente, molécula. Sussu? Então, falou molécula, já pensa direto que a ligação que está rolando ali entre os átomos é uma ligação covalente. Vamos ver como ocorre esse compartilhamento de elétrons. Qual é o processo para eu entender que um composto, né, que dois átomos fazem ligação covalente? O primeiro exemplo que a gente vai fazer são com dois ametais. Então, quando um ametal vai se ligar a outro ametal. Lembrando que os ametais têm tendência a receber elétrons. São dois átomos querendo ganhar elétrons. Vamos pegar como exemplo dois átomos de cloro. A ligação covalente pode ser feita entre ametais iguais ou ametais diferentes. Tanto faz, pode ser o mesmo elemento, o mesmo átomo do metal ou elementos químicos diferentes, átomos diferentes de ametais. Aqui a gente vai pegar exemplo de uma ligação covalente entre dois ametais iguais, mesmo elemento químico, que é o cloro. Sempre, galera, para eu saber o tipo de ligação que vai ocorrer, se é iônica ou se é covalente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a distribuição eletrônica dos átomos envolvidos nessas ligações. É só a partir da distribuição eletrônica, só não, né? Eu posso pegar, identificar onde esse cara está na tabela, ver que família, ver quantos elétrons ele tem na última camada, mas se eu não tiver acesso a uma tabela periódica, eu preciso fazer a distribuição eletrônica. Então, fiz a distribuição eletrônica dos dois átomos de cloro, beleza? São iguais, enfim. Os dois átomos de cloro possuem 7 elétrons na última camada. Inclusive, eles estão localizados na família 7A. Para completar o octeto, lembra que o objetivo de vida de um átomo é ficar com 8 elétrons na última camada. Salvo as nossas exceções, hidrogênio, hélio, lítio, berílio, bório, tá? Mas, no geral, os átomos querem ficar com 8 elétrons na última camada. Os átomos de cloro já têm 7 cada um. Os dois átomos de cloro querem ganhar 1 elétron cada. Eles têm 7, se cada um conseguir ganhar 1 elétron, conseguir arrumar 1 elétron para eles, eles vão ficar estáveis
com 8 elétrons na última camada. A questão é, eu não tenho ninguém para doar esses elétrons para eles. Não tem, eles não vão encontrar nenhum átomo nesse momento de um metal que queiram doar elétrons para eles. Então, só os dois átomos querendo ganhar elétrons. Qual vai ser a solução para esse problema, galera? Como os dois átomos querem ganhar elétrons, a solução vai ser o compartilhamento dos seus elétrons. Se um átomo de cloro chegar para o outro e falar, olha, eu te empresto o meu elétron, se você me emprestar o seu elétron, tudo fica resolvido. Lembra, galera, emprestar não é doar, não é dar. Se eu te empresto uma caneta, essa caneta continua sendo minha, mas você está usando. Então, olha, fulano, te emprestei minha caneta. Você pegou essa caneta para você, ela é sua? Não, ela é minha, ela continua sendo minha. Eu só estou deixando você usar. Então, a ideia do compartilhamento, da divisão do empréstimo é meu, mas é um pouquinho seu também, porque eu estou deixando você usar. Mas você não está pegando para levar para casa. Se você pegar minha caneta e levar para casa, eu vou até sua casa para buscar a caneta de volta. Entendeu? Então, ideia de divisão, de compartilhamento. Nesse caso, cada átomo de cloro, nós temos 2, cada átomo de cloro empresta um elétron para o outro átomo. Beleza? Eu te empresto minha caneta, você me empresta a sua caneta. Todos nós temos 2 canetas, momentaneamente. Eu tenho a minha e a sua que está emprestada, e você tem a sua e a minha que está emprestada. Belezinha? O compartilhamento, galera, é sempre feito em pares, beleza? O compartilhamento, a divisão, ela tem que ser legal para todo mundo. Se eu te empresto um, você me empresta outro, beleza? Na próxima aula a gente vai falar da ligação covalente coordenada, que é um pouquinho diferente, tá? Que o compartilhamento vai ser feito em pares, mas a gente vai ver que o par vai vir de um átomo só. Mas isso é para outra aula. Para essa aula, galera, para ligação covalente comum, o compartilhamento é feito em pares, sendo que esse par é formado por um elétron de cada átomo. Então, ó, um elétron de cada átomo. O meu elétron que eu estou te emprestando e o seu elétron que você está me emprestando. Beleza? Então, sempre feito em pares, com um elétron de cada átomo. Um meu e um seu. Sussu? Então, aqui cada átomo de cloro empresta um elétron para o outro átomo de cloro, formando um parzinho de elétrons compartilhados. Vamos ver como que a gente representa esse processo. Porque o processo é feito dessa maneira. Eu tenho 2 átomos que querem receber elétrons, eles vão decidir, a solução vai ser o compartilhamento, um átomo empresta, compartilha um elétron com outro átomo. Está feita a ligação covalente. Como vai ser a representação dessa ligação covalente? A gente tem 3 maneiras de representar uma ligação covalente, galera, que é um processo, na real. A primeira é a fórmula de Lewis. A gente representa o compartilhamento usando a fórmula de Lewis, que vocês já devem ter visto, que é aquela fórmula onde eu coloco o símbolo do elemento e eu represento os elétrons da última camada. Inclusive, a gente já viu isso na ligação iônica, tá? Eu represento o símbolo e coloco os elétrons da última camada ao redor do meu elemento. Então, aqui eu tenho cloro com 7 elétrons na última camada. E eu tenho outro átomo de cloro com os seus 7 elétrons na última camada, beleza? Estão em cores diferentes os elétrons dos átomos de cloro para mostrar quem é o elétron de quem aí. Beleza? Não é porque eles são diferentes esses elétrons. Não, eles são iguais. Elétron é igual. Eu só coloquei em cor diferente para ver de quem é o elétron. Beleza?
Como que a gente representa a ligação iônica? Ó, o primeiro átomo de cloro aqui, ele tem 7 elétrons na última camada. Ele encontra o outro átomo de cloro com 7 elétrons na última camada. Os dois querem receber. O que um fala para o outro? Vamos dividir nossos elétrons? Se a gente dividir e compartilhar nossos elétrons, todo mundo, nós dois, ficaremos com 8 elétrons na última camada e aí a gente fica feliz. Como que eu sei que eles estão com 8, galera? Ó o primeiro cloro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse elétron azulzinho aqui é dele, ó. Ele tá com 7. Só que o outro átomo de cloro está emprestando um elétron para ele. Então, eu conto esse elétron vermelhinho como sendo do primeiro cloro também. Então, o primeiro cloro vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de cloro. Porque o elétron vermelhinho do outro átomo está sendo dele também. O cloro que tem os elétrons vermelhinhos ele está emprestando um elétron para o cloro que tem os elétrons azuis. Então, a gente conta os 7 elétrons do cloro azul mais um elétron do cloro vermelho, para dar 8. Para o cloro vermelho, a mesma coisa. O cloro vermelho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, é dele. 8 com o elétron que o cloro azul está emprestando para ele. Tá rolando um empréstimo. É meu e seu ao mesmo tempo. Não tá rolando doação. Belezinha? Ó o parzinho de elétrons aqui sendo compartilhado. Esse par de elétrons pertence aos 2 átomos de cloro ao mesmo tempo. Isso é o compartilhamento. Beleza? Como os átomos de cloro têm 7 elétrons na última camada e eles precisam de só mais um para ficar com 8, eles vão compartilhar um par. Eles vão fazer uma ligação covalente. Cada ligação covalente é um par de elétrons compartilhado. Beleza? Outra maneira da gente representar a ligação covalente, a fórmula estrutural. A fórmula estrutural, galera, eu vou dar uma limpada na fórmula de Lewis. Eu vou simbolizar os elementos envolvidos, então eu coloco o símbolo dos 2 átomos de cloro e represento o par de elétrons compartilhado por um traço. Então, cada par de elétrons é simbolizado por um traço. Esse traço aqui que representa a ligação covalente, que está falando, ó, tem uma ligação covalente entre esses 2 átomos de cloro, ele mostra para mim que tem um par de elétrons sendo compartilhado por esses 2 átomos. E esse par corresponde a um elétron de cada átomo de cloro. Dá para simplificar ainda mais a representação? Dá, por meio da fórmula molecular, onde eu só coloco o símbolo do elemento, que é o cloro, só tem cloro participando da ligação, e quantos átomos desse elemento eu tenho participando da ligação, que são 2. Então, Cl2. Belezinha, galera? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos pegar agora um ametal com hidrogênio. Hidrogênio a gente já viu na aula passada, um elétron na última camada, família 1A. Como o hidrogênio é uma exceção à regra do octeto, a tendência dele, para ele ficar estável, ele precisa de 2 elétrons, belezinha? E vamos pegar o flúor. O flúor é um metal lá da família 7A, também, igual ao cloro, tá? Ele, por sinal, está em cima do cloro na família, tá? Com seus 7 elétrons na última camada. Os 2 átomos querem ganhar um elétron. O hidrogênio para ficar estável com 2 e o flúor para ficar estável com 8. Sussu? Como os 2 querem ganhar elétrons, sempre que eu tenho 2 átomos querendo ganhar elétrons, a solução vai ser compartilhar, dividir elétron.
Um empresta um elétron para o outro. Tá? O átomo de hidrogênio empresta um elétron para o átomo de flúor, ao mesmo tempo que o flúor empresta um elétron para o átomo de hidrogênio. Ó as canetas, ó, as canetas. A minha caneta que eu estou te emprestando, a sua caneta que você está me emprestando, ao mesmo tempo. Tá? As representações, fórmula de Lewis, ou também chamada de fórmula eletrônica, porque ela mostra os elétrons. Eu tenho aqui o hidrogênio com um elétron na última camada e o flúor com 7 elétrons na última camada. Olha o compartilhamento do par de elétrons aqui, ó. Flúor emprestando, flúor não, hidrogênio emprestando um elétron para o flúor e o flúor emprestando um elétron para o hidrogênio ao mesmo tempo. Se eu fizer a contagem para ver se está todo mundo estável, de acordo com a teoria do octeto, eu vou contar aqui, ó, um elétron do hidrogênio, que é dele, mais um elétron do flúor, que está emprestando para o hidrogênio. 2 elétrons. O flúor, um elétron dele, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons dele, mais o elétron que o hidrogênio está emprestando, 8. Quando eu vou fazer a contagem, galera, para saber se está todo mundo estável, de acordo com a teoria do octeto, eu conto os elétrons da última camada do elemento e conto também o que está emprestado do outro elemento. Belezinha? De novo, ó, o par de elétrons pertence aos 2 átomos ao mesmo tempo. Próxima representação, fórmula estrutural. Eu vou simplificar a fórmula de Lewis, ou eletrônica. Eu vou dar uma limpada nesse monte de elétron. Tá? Cada par de elétrons eu simbolizo por um tracinho. Se é um par compartilhado, é um tracinho. De novo, ó, cada átomo quer ganhar um elétron. O número de elétrons que o átomo quer ganhar é o número de pares compartilhados que vai acontecer, ou o número de ligações que ele vai fazer. A gente vai ver no próximo exemplo isso, tá? Mas aqui, como cada elemento, tanto hidrogênio quanto flúor, precisa ganhar um elétron, eles vão estabelecer entre eles uma ligação covalente, um par de elétrons compartilhado. Sussu? E para finalizar, a fórmula molecular, onde eu coloco os símbolos dos elementos e o número de átomos de cada elemento. Então, os elementos que participam dessa ligação é o hidrogênio e o flúor, e é um átomo de cada elemento. Então, a fórmula vai ser HF. Beleza? Vamos para o próximo exemplo do CO2, galera. Vamos ver como que a gente representa a fórmula de Lewis, a fórmula estrutural do CO2. Eu já dei a fórmula molecular para vocês aí, que é CO2. Tá? E vamos ver que tipo de ligação está rolando aí. Eu já consigo matar o tipo de ligação olhando para os elementos. Eu tenho carbono, que é ametal, e oxigênio, que é ametal. Ametal com ametal, ligação covalente. Tá? Só vamos ver como ela acontece. Então, distribuição eletrônica, ou vai lá na tabela, vê em que família ele está, vê quantos elétrons tem na última camada para ver quantos elétrons ele vai ganhar. Tá? Então, o carbono, 4 elétrons na última camada, ele vai precisar de mais 4. Já adianto para vocês que família 4A na maioria das vezes, tem tendência a fazer ligação covalente. Tá? Então, viu carbono, ligação covalente. Tá? 4 elétrons na última camada. Ele precisa de mais 4. Já adianto para vocês, ó, ele quer ganhar 4 elétrons, que o número de ligações covalentes que o carbono vai fazer vai ser 4. Então, o número de ligações é igual ao número de elétrons que o átomo quer ganhar. Se ele quer ganhar 4 elétrons, ele vai precisar fazer 4 ligações covalentes. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Ele vai querer mais 2. Se ele quer mais 2 elétrons, ele vai fazer, então, 2 ligações covalentes. Carbono quer mais 4, vai fazer 4 ligações, vai compartilhar 4 pares. Oxigênio
quer ganhar 2 elétrons, vai fazer 2 ligações, vai compartilhar 2 pares. Vamos ver a fórmula de Lewis, galera. Tá aqui. Fórmula de Lewis. Dica do coração. Para montar a fórmula de Lewis, porque você fala, poxa, mas aqui um quer ganhar 4 elétrons, quer fazer 4 ligações, o outro quer fazer 2 ligações, e aí? Vai dar certinho um átomo de cada elemento? Não. Eu vou ter que ir montando os átomos até que todo mundo fique estável, de acordo com a teoria do octeto, beleza? Então, não necessariamente eu vou ter só 2 átomos, um de cada elemento. Não vai rolar. Aqui eu tenho 3 átomos, 1 de carbono, 2 de oxigênio. Tá? Dica do coração. Para começar a montar a fórmula de Lewis, começa sempre pelo átomo que precisa de mais elétrons, que vai fazer mais ligação. A gente chama esse cara de átomo central. Então, o carbono, como ele quer fazer 4 ligações e o oxigênio 2, eu chamo o carbono de átomo central. Eu começo montando a estrutura de Lewis por ele. Então, coloquei o carbono com os seus 4 elétrons de valência, que são os elétrons em preto. Tá? Aqui o ideal seria que os elétrons em preto estivessem todos do lado do carbono, não que esses vermelhos do oxigênio no meio. Mas foi o que eu achei. Tá? Aí eu vou lá e coloco um primeiro oxigênio. A gente monta a estrutura de Lewis por partes. Tá? Vou lá e coloco o primeiro oxigênio com os seus 6 elétrons na última camada. O oxigênio, galera, ele quer ganhar 2 elétrons. Ele quer compartilhar 2 elétrons. Então, se ele for lá e compartilha esse primeiro parzinho de elétrons com carbono, depois esse segundo parzinho de elétrons com carbono, ele fica com 8. 6 que era dele, mais os 2 que o carbono está emprestando. Então, o átomo pode compartilhar mais de um par? Pode. Pode compartilhar 1, 2 ou 3 pares, que a gente vai ver. Tá? No caso aqui, um oxigênio compartilhou 2 pares ao mesmo tempo com carbono e ficou com 8. Tá sussu, tá feliz. Resolvi o problema desse oxigênio. Mas ainda não resolvi o problema do carbono. Porque o carbono tem os 4 elétrons em preto, que era dele, mais os 2 desse primeiro oxigênio que ele está emprestando. Ele está com 6. Ele precisa ficar com 8. Para isso, nós temos um segundo oxigênio, com 6 elétrons em vermelho, que vai compartilhar 2 pares com carbono, ficando o oxigênio com 8, 6 elétrons em vermelho que era dele, mais os outros 2 do carbono que emprestou, e o carbono tinha os seus 4, e agora ele tem 2 desse primeiro oxigênio que está emprestado, e mais os outros 2 do segundo oxigênio que está emprestado. Ele ficou com 8. Agora sim está todo mundo feliz e contente com seus 8 elétrons na última camada. Estabeleci as ligações covalentes. Belezinha? Resolvi o problema, todo mundo com 8 elétrons. Saio da fórmula de Lewis, vou para a fórmula estrutural. Cada par de elétrons eu represento por um traço. Então, se eu tenho 2 pares de elétrons sendo compartilhados entre o primeiro oxigênio e o carbono, eu tenho 2 traços. Depois, entre o outro oxigênio e o carbono, eu tenho mais 2 pares. Então, são 2 traços. 2 pares de elétrons, 2 traços. A gente chama essas ligações aqui, ó, de ligação dupla. Quando eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado só, onde eu tenho um traço, eu chamo de ligação simples. Aqui, como eu tenho entre os 2 átomos 2 pares, 2 ligações covalentes, eu tenho uma ligação dupla, beleza? Fórmula molecular, 1 carbono e 2 oxigênios, CO2, beleza? Vamos ver, para finalizar, a ligação tripla, né? Porque eu posso compartilhar 1, 2 ou 3 pares de elétrons ao mesmo tempo. Depende aí da necessidade dos átomos. Tá? O nitrogênio, por exemplo, ele está localizado na família 5A. Ele tem 5 elétrons na última camada, então
Cada átomo de nitrogênio quer ganhar mais 3 elétrons. Vai precisar fazer 3 ligações covalentes. Vai compartilhar 3 pares de elétrons. Pega o primeiro nitrogênio aqui, com suas bolinhas, seus elétrons representados por bolinhas. Tá? Eu tenho 5 elétrons do primeiro nitrogênio. E o segundo nitrogênio, com seus elétrons representados por triângulos, tem 5 elétrons na última camada também. Cada nitrogênio precisa de mais 3 elétrons para ficar com 8. Então, eles compartilham 3 pares entre eles. Se eu contar os elétrons, ó, primeiro nitrogênio tem as suas 5 bolinhas, seus 5 elétrons, mais os 3 elétrons, os 3 triângulos do outro nitrogênio. Ficou com 8. O segundo nitrogênio, seus 5 triângulos, seus 5 elétrons, mais as 3 bolinhas do outro nitrogênio, mais os 3 elétrons do outro nitrogênio, ficou com 8. 3 pares de elétrons compartilhados, 3 traços, 3 ligações covalentes. Ligação tripla. Belezinha? Então, galera, para finalizar, ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Sempre, tá? Esse compartilhamento sempre é dado em pares. No caso da ligação covalente comum, que é essa que a gente está trabalhando, o par é formado por um elétron de cada átomo. Tá? Eu tenho que acertar esses pares de elétrons, eu tenho que ir compartilhando pares de elétrons até que os átomos fiquem estáveis de acordo com a teoria do octeto. Beleza? Então, eu posso compartilhar um par, 2 pares ou 3 pares entre os mesmos átomos. Isso depende da necessidade deles. Vou formar moléculas com 2 átomos, com 3 átomos, com 4, enfim. Vou formando moléculas grandes devido a essa possibilidade de compartilhamento de pares de elétrons. Sussu, tranquilinho? Vamos resolver os exercícios a respeito desse assunto para fechar melhor o conteúdo. Próxima aula, ligação covalente coordenada e fechamos com ligação metálica. Belezinha? Beijos, até a próxima semana.